Gente, olha só, alguns clubes de futebol atravessam as fronteiras dos seus países. São tão premiados e idolatrados que se tornam uma marca. Para chegar a esse ponto, esses clubes acumularam décadas de histórias. E é por isso que, a partir de hoje, você vai conhecer melhor quais são os 4 maiores clubes do mundo, Flávio Campos. Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United. No primeiro episódio, a gente vai mostrar o clube que na semana passada levou mais uma vez o título mais importante do mundo. Real Madrid. Realeza, nobreza, Real Madrid. Eleito pela FIFA o maior clube do século XX. Recordista de títulos europeus. Casa de alguns dos maiores jogadores da história. Na capital espanhola, as estrelas não estão apenas no céu. Tudo no madridismo é meio exagerado mesmo. E talvez o ponto de partida para essa mania de grandeza esteja na década de 40. Mais precisamente em 1943, quando ficou decidido que o Real precisava ter uma nova casa. O então presidente, Peralba Antônio Santos, lançou a ideia de um estádio para 40 mil pessoas. Só que um ano depois, em 1944, Santiago Bernabéu o substituiu na presidência e resolveu rimar construção com ambição. Bem, de 40 mil, a capacidade pulou para 75 mil. Foi inaugurado em 1947 como estádio de Chamartín. Ao longo dos anos, passou por transformações. Na primeira obra importante, mudou também o nome, foi novamente batizado e virou Santiago Bernabéu. Esse colosso de cimento é uma espécie de palácio do futebol na Espanha e na Europa. A cada dia de jogo importante, de jogo decisivo, os súditos produzem cenas incríveis de paixão, de fanatismo. Grande, bonito e imponente. O Santiago Bernabéu realmente tem uma magia diferente. E quem esteve lá dentro pode dizer. Para mim é o estádio mais bonito, mais impressionante do mundo. Mi primer partido aqui neste estádio. O meu primeiro jogo nesse estádio foi no dia 12 de fevereiro de 1984. Eu tinha 20 anos. Quando saí de campo, olhei para o lugar onde eu costumava sentar, o meu assento. Ali, percebi que a vida tinha mudado um pouco. Ha cambiado um pouco a vida. É bonito. É um estádio diferente. Cada vez que bajo al campo, al césped, cada vez que eu vou ao campo, meu coração acelera. É um lugar muito particular para os amantes do futebol. Quem tem a oportunidade de vir ao Bernabéu vive uma experiência inesquecível. É uma experiência inolvidável, não? Todos meus amigos que vêm aqui em Madrid querem conhecer o Bernabéu. Jogar no Bernabéu é sempre uma bela recordação. É muito bom. É um estádio lenda. Com um dos maiores estádios do continente à disposição, chegava a hora de dar mais um passo, ter um grande time em campo. E claro, não poderia ser um time qualquer. Nascia o primeiro esquadrão do Real Madrid. Foram 5 campeonatos europeus consecutivos, 4 espanhóis e um Mundial de Clubes na década de 50. É um poder muito grande que o Real Madrid tem de muito tempo atrás, né? Poder e orgulho. Cada conquista tem um lugarzinho no coração dos torcedores. Títulos lembrados por camisas, objetos ou através de imagens em preto e branco. Nascia a primeira era galáctica do clube. Claro, sem o poder da mídia como hoje. Di Stéfano,
Puskás, Rial, Copa, Rento. Formaram uma linha de ataque poderosíssima. Um quinteto que hoje levaria os jovens à loucura nos joguinhos de videogame. No final de 58, o Real Madrid venceu o Milan por 3-2 na prorrogação e teve inacreditáveis 75% de posse de bola. E a gente pensando que o Guardiola e o Barcelona inventaram essa moda de fazer o adversário correr atrás o tempo todo. Na campanha do Penta, em 1960, na decisão, o alemão Eintracht Frankfurt foi coadjuvante de algo que provavelmente nunca mais irá se repetir. 5 títulos europeus seguidos. Uma era de ouro terminava e o Real Madrid passou a ser admirado, invejado, temido. O Real Madrid sempre quis ser grande e conquistar a Copa dos Campeões da Europa é quase como ser campeão mundial. Então, vencê-la é mostrar sua força em vários países. Rento, como capitão, ainda ganharia na década de 60 mais um título europeu e 8 campeonatos espanhóis. Virou o time da moda, mais ou menos como a bitomania que avançava mundo afora. Aquela nova equipe, formada basicamente por jovens, ganhou o apelido de Madrid Yeye. Por causa do sucesso She Loves You, dos Beatles. Para nós, brasileiros, é Real Madrid. Para eles, apenas Madrid. Clube e cidade inseparáveis. A cada esquina das ruas e avenidas super movimentadas, vemos monumentos incríveis, estátuas de reis, construções de séculos atrás. No meio daquele vai e vem todo dos mais de 3 milhões de habitantes, um casal de namorados. Madrid tem vida, tem cor, pode ser ao mesmo tempo barulhenta e delicada. A Praça de Cibeles faz parte de qualquer roteiro turístico da capital espanhola. Mas já para os torcedores do Real Madrid, esse belíssimo lugar é o mais famoso salão de festas do mundo a céu aberto. Vazio, cheio, vazio, lotado, vazio, loucura total. A gente chegou 7 horas da manhã, 7h30, e a gente foi direto para a Praça Cibeles e tinha 1 milhão de pessoas, é absurdo. Basta um troféu ser erguido por um capitão de branco para que milhares invadam o local. São tantas e tantas celebrações que às vezes viram notícia por algo inusitado. Tipo quando o Sérgio Ramos deixou a Copa do Rei cair e quebrar. Pequeno descuido de quem ama os troféus. Tem que ganhar sempre, né? Real Madrid, a pressão é grande para ganhar. É o maior clube do mundo e a maior pressão do mundo que o jogador sente é jogando no Real Madrid. Jogar no melhor clube do mundo como é o Real Madrid, ambicionamos sempre a ganhar Ligas dos Campeões, campeonatos e todos os troféus que estamos inseridos. Por isso, de tempos em tempos, o madridismo busca voltar às raízes. É normal que o passado seja sempre uma sombra do presente. A gente passa na rua e todo mundo ainda fala do Di Stéfano, fala do Butragueño. Di Stéfano, aquele craque da Era de Ouro, virou técnico e comandou o Butragueño, um dos maiores artilheiros da Espanha nos anos 80. Em primeiro lugar, você joga para ganhar, só para ganhar. O empate não é um bom resultado. Você perder, então, é um drama. Só se joga para ganhar. Ele é abusado, hein? Abusou e deu um gol de graça. Aqui um parênteses. Na Copa do México, Emílio Butragueño ficou famoso aqui no Brasil por fazer 4 gols num jogo e eliminar a Dinamarca, que era apelidada de Dinamáquina. Partiu o Butragueño, pé direito, bateu. Butragueño, o Butri. Fecha parênteses. Butragueño, 1, 2, 3, 4 vezes no jogo. Hoje, de terno e gravata, ele nem parece aquele atacante implacável, símbolo maior de uma outra geração vencedora formada nas divisões de base. Uma equipe que passou a ser chamada por um jornalista de a Quinta do Butri.
E por que a Quinta del Butre? A Quinta porque somos 5. E por que a Quinta do Butre? Porque éramos 5 jovens revelações. Eu era muito veloz. E naquela época começaram a se vender na Espanha carros com 5 marchas. E todo mundo dizia que eu corria na quinta marcha. Então, um jornalista juntou a quinta marcha com o quinteto da base que havia subido para o time profissional. Nasceu a Quinta do Butre. E assim, algo mágico aconteceu mais uma vez na vida do Real Madrid. Mesmo sem conquistar a Liga dos Campeões Europeus, aquele time ganhou da revista France Football o título de time da década. Foi uma época maravilhosa, porque ganhávamos, jogávamos bem e, acima de tudo, éramos quase todos de Madrid. Estamos na memória dos torcedores, mesmo sem termos vencido uma Liga dos Campeões. Ou seja, significa que as pessoas gostavam da gente e isso nos deixa muito orgulhosos. Foram 2 taças da UEFA, 2 Copas do Rei, um pentacampeonato espanhol. E em cada conquista, algumas vitórias com viradas incríveis. Aliás, o time da década, a Quinta do Butre, incorporou mais um apelido, a equipe das viradas. O Real Madrid nunca se entrega. Se estiver perdendo por 3-0, faltando 10 minutos para o fim do jogo, tem que seguir. O Real Madrid foi assim sempre. Nunca está morto até o árbitro apitar o fim do jogo. E foi assim que aprendi, desde muito pequeno. Mitchell, Butragueño, Sanches, Pardessa, Martín Vázquez. Esse quinteto mudou o jeito de os espanhóis verem futebol. O futebol mudou no país a partir dos anos 80. Na Espanha, pensávamos e falávamos da fúria, um futebol de força. Mas, no fim, conseguimos impor qualidade acima do preparo físico. Havia um outro nome que também merece ser lembrado nessa época. Hugo Sánchez, mexicano que jogava no rival Atlético e foi contratado. O atacante se encaixou de um jeito incrível. Marcou 208 gols. E as comemorações acrobáticas até hoje são lembradas. Não teríamos um jogo bonito se não tivéssemos um goleador como Hugo Sánchez. Como agora o Real Madrid não teria um time vencedor se não tivesse Cristiano Ronaldo. Em 2017, o gigante branco completa 115 anos. E a exemplo do presidente histórico Santiago Bernabéu, o atual presidente Florentino Pérez também é um personagem marcante no clube. Veja a lista de jogadores contratados por ele nas 2 administrações. A primeira de 2000 até 2006 e a atual, que começou em 2009. Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, James Rodrigues, Zidane, Kaká, Luiz Figo, Ronaldo, Beckham, Michael Owen, Sérgio Ramos, Benzema, Ozil, Kroos, Di Maria, Robinho. Todos eles fizeram parte desse pacotão que nem o maior prêmio de 50 mega-senas acumuladas conseguiria sustentar. Nosso modelo é uma equação financeira e esportiva. Se tem os melhores jogadores do mundo, você cria um fenômeno imediato, que tem uma repercussão do ponto de vista econômico enorme. E temos o orgulho de dizer que por 10 anos seguidos, fomos o clube que mais vendeu ingressos no mundo. Bem, nessa época o jogo de bola se transformou em algo diferente. Grandes patrocinadores, mundo globalizado, crescimento da internet, mais recentemente a explosão das redes sociais. O esporte também passou a ser um negócio. Os jogadores viraram celebridades, dribles, gols, as vitórias ficaram importantes para as salas de troféus e para os cofres. Os melhores jogadores do mundo, tradicionalmente, passaram pelo Real Madrid. E o Real Madrid, como sempre, na vanguarda, foi atrás de montar o time mais comercial e mais talentoso possível. Com algumas variações, os galácticos marcaram uma época incrível. Só que marketing e resultados precisavam caminhar lado a lado. Isso prejudicou muita gente na época. A gente ia jogar contra Valência, Villarreal, La Coruña, Granada. Os caras queriam ganhar do melhor time do mundo. Os apelidos, né, inclusive o de Galáctico, são apelidos que aumentam ainda mais a pressão em cima dos jogadores. Os caras pegaram um ódio da gente que era uma coisa absurda. Era um time odiado? Era odiado pelo que se formou em relação àquele time. Como se fosse hoje. Hoje, você vai contratar o Marcelo custa 70, 80, 100 milhões. Os números mudaram muito.
Naquela época, o Real Madrid conseguiu reunir numa mesma escalação Casillas, Roberto Carlos, Zidane, Beckham, Figo, Ronaldo, Raul e Michael Owen. Time reconhecido no mundo inteiro e adorado no mundo inteiro e um time que representava realmente um grande espetáculo. Só não conseguiu ser dominante como imaginava. Durante um período, ainda teve Vanderlei Luxemburgo como treinador. Mas, sinceramente, mesmo sem grandes conquistas, ter todos eles vestindo o branco foi como um título. Muitas das vezes nos jogos a gente não tinha chance de mostrar todo o nosso talento, toda a nossa capacidade. Mas nos treinos a gente via e poucas vezes as pessoas viam nossos treinos, né? Porque normalmente era treino fechado, então era um prazer enorme estar treinando com aqueles caras. E se passearmos pelo museu, alguns deles estão lá, valorizados, eternizados e atraindo a atenção em muitos idiomas. México, Itália, England, Schweiz, China, Algéria. Conquistar e exibir, 2 verbos conjugados com imenso prazer no clube. As principais joias da coroa real. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Um time de taças da Liga dos Campeões Europeus. Como se diz por aqui, Madrid, nada mais. O próprio hino se encarrega de dar um ar meio épico. Não há quem passe por essa vitrine e não se impressione. É bonito demais. Seja sincero, não dá uma inveja? Eu recuerdo das Copas da Europa, Eu me lembro das primeiras Copas dos Campeões da Europa, que meu pai era um torcedor apaixonado. Ele me iniciou nesse sentimento lindo que é o madridismo. Fui muitas vezes a Barajas para receber os campeões europeus nos anos de 55, 56, 60. E com isso, desde novo, entendi o que representa a Liga dos Campeões para o Real Madrid. A era em preto e branco do clube já estava ficando muito distante das novas gerações. 3 décadas de seca, algo que deixava o madridismo impaciente, incomodado. Em 1998, a espera chegou ao fim. 1-0 sobre o Juventus, gol de Mijatovic. Tomou gosto. 2 anos depois, a Europa de novo aos pés. Goleada à moda valenciana, 3-0 no Valência. Todos os títulos europeus têm o mesmo valor, a mesma importância, mas a conquista em 2002 merece um destaque diferente. Nem tanto pelo adversário, o Bayer Leverkusen está longe de ser um rival ou um dos grandes do continente. O placar foi comum, 2-1. O que fez dessa decisão uma decisão especial foi o segundo gol. Ainda mais no dia da final da Champions League. E ainda mais que eu já tinha perdido 2 vezes aquela final. Então, ao ganhar com o Real Madrid, conquistei o troféu que me faltava. Ganhar com o Madrid, c'était le seul trophée qui me manquait. 9 títulos europeus. A 10ª passou a ser uma obsessão e veio sob o comando de Cristiano Ronaldo. A camisa branca caiu bem demais. Atualmente é o dono do Santiago Bernabéu. E o destino caprichou. A 10ª veio em cima do rival Atlético de Madrid em Lisboa, 4-1. Para a torcida do Real Madrid, acho que o título mais importante é a Champions League. Marcelo, outro ídolo brasileiro do Real, fez um gol na prorrogação. CR7 fechou a conta de pênalti. Na comemoração, todo o ritual que ele adora, tira a camisa, se exibe. Como vimos, o Real Madrid se alimenta de títulos, ídolos e imagem. Mãos espalmadas, 10 dedos, 10 títulos, La 10ª. Conhecemos o clube e a paixão pela Champions. Acabamos de ganhar 2, mas não paramos de pensar na próxima. E queremos já nessa temporada. Obviamente que a Champions é o troféu que o Real Madrid mais gosta. É o troféu que o Real Madrid tem mais, comparado com os outros. E é sempre uma competição especial.
Cristiano Ronaldo começou no Sporting, foi grande no Manchester United, mas de branco virou gigante. Quero entrar na história do futebol como o melhor, com os títulos individuais e coletivos, vou conseguir. Sim! E 2016 chegou ao fim como mais um ano inesquecível para ele. Com a seleção portuguesa, foi campeão da Euro. Real Madrid! Vamos, vamos, vamos! E foi campeão mundial de clubes pela terceira vez no último domingo. O 5º título mundial da história do clube. Dinastia, nobreza, realeza. O maior clube da história do futebol. Real Madrid.